Shalom, boa noite. Que bom estarmos na casa do Senhor nessa noite, nesse domingo, primeiro dia da semana. Começo de uma semana, né, para muitos, muito trabalho, para a mulherada lavar roupa, cuidar da casa, etc, né? Mas que bom que Deus nos trouxe, teve uma manhã maravilhosa, onde a igreja pôde trazer um pouco, né, da sua ideia, do seu posicionamento em termos de saúde, dando assim uma oportunidade à comunidade adquirir, conhecer um pouquinho sobre a verdadeira saúde. E nessa noite eu vou falar de um assunto que é extremamente importante para a saúde. Sem ele, não há como ter uma saúde mental, espiritual, psicológica e mesmo física. É um assunto muito importante, muito delicado, e que nós precisamos aprender. Aprender a perdoar. O perdão está intimamente relacionado com a questão da saúde espiritual, física e psicológica ou mental. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vamos ver se eu acerto, mexer com isso aqui. Ah, sim. Agora sim. Capítulo 18 do livro do Evangelho de Mateus. Aqui tem uma parábola muito interessante. A parábola do credor incompassivo. Capítulo 18, verso 21. Aliás, aqui nós temos Jesus ensinando os discípulos, pegando ali o capítulo 20, o verso 21, nós começamos Jesus falando, aí Jesus conta uma história para explicar a pergunta de Pedro. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se muito, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, contudo, todavia, né, aquele servo encontrou um dos seus conservos, né, colega, e lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Aqui é uma parábola muito interessante. Tinha 2 colegas que trabalhavam na mesma firma. Um devia R$1 milhão, é essa a comparação, e o outro devia R$100. E o senhor falou: olha, agora você tem que me pagar.
O patrão falou, me paga. Senão eu vou protestar você e vou... Aí, ele falou assim, não, por favor, me dê um tempo, um adiamento, uma dilatação de tempo para eu juntar esse dinheiro e tu trabalhar e eu pago a sua dívida. Ele suplicou. E o patrão ficou assim com dó dele, falou, vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar a sua dívida, você não deve mais nada. Cancelou, não está perdoado, precisa me pagar mais. E ele saiu dali, encontrou um colega seu que devia R$100. E ele, agarrando o pescoço do colega, disse, paga-me o que me deves. Então, eu vou protestar você, você vai ver o que vai acontecer. Ele falou, por favor, me dê um tempo, eu estou em uma situação muito difícil. Ele falou, não quero nem saber, você vai ter que me pagar. E o patrão ficou sabendo e falou, mas camarada, eu te perdoei, e você vai agora e vai cobrar. Para que você foi cobrar do seu companheiro se você não precisava mais pagar nada? Se você precisasse pagar, até poderia pensar, justificar você ir lá cobrar. Eu te perdoei. Você não precisava mais pagar a conta. E você foi lá e sufocou seu colega, colocou na prisão. Aí Jesus termina a parábola dizendo uma coisa que é uma pontada. É uma facada mesmo. É um puxão de orelha para nós. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Essa parábola, ela nos ensina muitas coisas. E nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Sabe, queridos irmãos e irmãs, jovens, são muitas as causas que nos levam a ter ressentimentos, mágoas. A isso nos leva a ansiedade, a depressão, conflitos. Muitas são as causas. E umas são até justificáveis. Nós sofremos abuso na infância, nós sofremos violência, alguns sofrem, muitos sofrem. Nós tivemos pessoas que nos magoaram na infância, na nossa adolescência, até na nossa vida adulta. Então você fala assim, puxa vida, eu tenho realmente esses conflitos, essas ansiedades, essas tristezas, essas mágoas. Nós passamos por isso. É uma coisa que faz parte da vida de relacionamento, da vida humana. Porque existe um fator aqui que chama pecado. E os que entendem, os psicólogos entendem que algumas causas dos maus relacionamentos. Primeiro, não compreender, nem receber, nem viver a graça e o perdão de Deus. Sabe, queridos, se nós não compreendermos o perdão de Deus, nós não vamos poder dispensar perdão para os outros. Nós temos que entender o que é o perdão de Deus. O perdão de Deus é incrível. Ele materializou esse perdão enviando o seu filho para pagar a dívida. Nós temos uma dívida enorme para com Deus. É impossível pagar a dívida para Deus. É impossível. Ninguém aqui, nem o... esqueci o nome dele agora, que é dono da Microforte, que trem tudo aí. Lance, sei lá, esqueci o nome do homem. Então, nem ele, que é o mais rico do mundo, não pode pagar a dívida que nós temos com Deus. Mas Deus veio e pagou a dívida. Jesus morreu em nosso lugar. E Ele intercede lá no santuário celestial. Então, o perdão de Deus, ele é abrangente, é total, é completo. A Bíblia diz que Ele lança nas profundezas do mar. As profundezas do mar tem 12 quilômetros, 13 quilômetros de profundidade. Ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados e nos perdoa. E nós temos que entender o perdão de Deus. Tem pessoas que ainda não entenderam o perdão de Deus.
Segunda, não perdoar e não receber o perdão. Muitas pessoas não perdoam e não recebem perdão, não sabem receber o perdão. Isso causa ansiedade, conflitos, ressentimentos, né? Quer dizer, potencializa, aumenta esses ressentimentos, essas mágoas que nós guardamos no coração. Não perdoar e não receber o perdão. Outras causas, guardar ressentimentos e mágoas e feridas emocionais. Eu pergunto para você, você foi rejeitado na sua infância, teve um tipo de rejeição na sua infância? Você sofreu algum tipo de abuso? E aqui eu não falo de abuso sexual, de um pai violento, uma mãe violenta. Hoje que eles falam bullying, né? Eu gosto de brincar, falo que é o bullying, né? Quando eu era menina, não tinha essa palavra, né? O povo me chamava de saco de osso, eu levei palito. Aí eu pegava, naquele tempo a gente não se importava com isso, não quer dizer que tem que ter bullying não, viu gente? Aí a gente também chamava o outro, era quadrado, e ficava por isso mesmo, né? Mas há pessoas que magoam a gente na nossa infância. Eu pergunto, você abriga algum ressentimento, alguma mágoa no seu coração? Seja sincero, irmãos. Vamos fazer aqui uma análise. Uma autoanálise. Você abriga ressentimentos de um pai que foi violento, de uma mãe que não deu atenção, de um tio, sei lá de quem. Mágoas de que você queria ter nascido na família de Bill Gates, mas você não, você nasceu numa família pobre. Você falou assim, puxa, eu gostaria de ter um pós-doutorado, eu não consegui, eu nem terminei o 9º ano. Tem pessoas que guardam ressentimentos de onde nasceu, por que está aqui, vai guardando isso. Será que você tem ressentimento? Sabe, queridos, nós vivemos numa sociedade, e essa sociedade de uns 30 anos para cá, 40 mais ou menos anos para cá, é uma sociedade cheia de ressentimentos, de mágoas. Nunca vi tanto povo ressentido, tanta gente magoada, tanta gente insatisfeita, tanta gente assim vazia, mesmo dentro da igreja, como hoje, nunca se viu. Eu tenho uma mãe de 91, alguns já viram aqui, não é? E meu pai vai fazer 95 agora em junho. E meu avô era doido, gente, o pai da minha mãe. Diz que era adventista, né? Deus tem misericórdia dele, né? Mas ele era um homem que ele ficava bravo e metia a cabeça na parede, né? Então ele tinha, não sei o que ele tinha, né? Se hoje falar que era bipolar, né? Então, para mim era falta de rei mesmo, mas tudo bem. Então, ele era assim, não batia nos filhos, mas era... A gente ia visitar a benção, avô, que minha mãe ensinava, apesar de ser adventista, a gente pedia benção. Aí, nunca deu um abraço num neto, nem num filho. E minha mãe tinha um respeito para aquele pai, né? Ia todo sábado visitá-lo. Impressionante. Então, nós vemos hoje, minha mãe foi ter depressão, mas agora que é mais velhinha, que, né, que às vezes ela fica depressiva. Mas eram pessoas mais fortes, enfrentavam a vida. E hoje nós vemos uma sociedade líquida, fraca, Nutella. Tira o celular, o menino fica depressivo. Não é? Tira não sei o quê, vou dar um tiro. Aconteceu isso lá em Campo Grande, o pai tirou o celular da menina, e a menina se matou. Você entende? Em primeiro lugar, isso não é assunto de hoje, mas são criados com muito fofo, sabe? Só cetim. Só cetim. Os filhos hoje, nós damos tudo porque a gente não dá atenção. A gente não tem tempo para eles, a gente dá coisas. E coisas não satisfaz a alma, viu? Eu vou pedir um favor aqui para alguns pais. Não deixe o seu filho ficar com o celular dentro da igreja, pelo amor de Deus.
jogando dentro da igreja, em pleno sábado, culto, jogando. Eu vi aqui nessa igreja, irmãos. Desculpa, vocês me pediram para pregar, agora aguentem. Que é isso? Aliás, uma criança não era para estar com o celular na mão. Celular é para dar para meninos acima de 16 anos. Criança está com 1 ano, 2 anos, está com o celular na mão. E dentro da igreja jogando, sei lá, aqueles joguinhos. Deu um negócio para desenhar de Cristo, tem tantas coisas. Fica um recado aqui. Eu sou educadora, irmãos, e eu fico irada, sabe? Quando eu vejo umas coisas dessas. Tá? Então, hoje nós temos aí essas crianças vazias e nós adultos vazios. E com o advento da internet, o povo então ficou desesperado. Porque o povo posta coisa bonita lá, né? Põe até o Photoshop, né? Tá bonito, mas não é a realidade. Bem, só existe um remédio para curar as feridas emocionais. Chama-se perdão. Todos nós temos, em maior ou menor grau, feridas emocionais. Todos nós, não tem como. Já nascemos feridos, chama-se pecado. Ao nascer, ao ser concebido, todos nós fomos concebidos, como diz Davi, em pecado me concebeu a mãe. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então nós nascemos em pecado, nós nascemos feridos. Nós já temos a marca de uma ferida emocional. Então só existe o perdão. É ele que resolve essa questão. Eu vou fazer um teste com vocês. 4 testes, 4 perguntas. Responda para você mesma. Mesmo e mesma. Às vezes eu falo muito mesma, porque meu ministério é mais direcionado para mulheres. Às vezes até aí aparece, está no feminino, porque que eu prego mais para mulheres, né? Isso aqui é uma palestra. Então, você está ressentido contra alguém? Há alguma pessoa ainda que você não conseguiu perdoar? Seja sincero. Tem alguém que você não conseguiu perdoar ainda? Se ainda guarda mágoas, ressentimentos, só de ouvir dá um tremelique em você assim, ó. Fala, nossa, dói o estômago. Tem gente que precisa tomar remédio, porque tanta mágoa que tem, ressentimentos. Tem gente que não consegue perdoar o seu passado. Agora, esse aqui que é interessante. Deixa eu ver 2. Você já se perdoou? Tem pessoas que não conseguem se perdoar. Por que eu fiz aquilo? Por que aconteceu isso? Por que eu casei com aquele camarada? Por que eu casei com aquela mulher? Mas eu fiz uma escolha errada. E daí, gente, nós erramos. Nós não estamos no céu ainda. Não estamos no céu ainda, não. A gente falha, a gente equivoca. Pensa que é uma coisa e é outra. Todo mundo está no mesmo trem, viu, aqui? Viajando no mesmo lugar. Aqui, todo ser humano, somos passíveis de erros. Mas você tem que se perdoar. Mas vamos adiante, que a gente vai desenvolver melhor esse assunto. Esse teste aqui é interessante. Estou lançando a culpa nos outros? Você tem mágoas, tem ressentimentos, tem feridas, tem isso, tem aquilo, tem depressão, tem um monte de coisa, e falando, céus, dor. Conhece o desenho animado? Quem é dos 65 anos, de 50 anos para cima? Lembra lá? Da hiena e o leão? Céus, dor, vida, azar. O leão sempre positivo. E aí, rena lá sempre, céus, dor, azar. Então, tem pessoas que ficam assim, eu estou nessa situação porque meu pai foi violento, minha mãe foi assim, meu patrão foi daquele jeito, eu não tive oportunidade. E começa a lançar culpa nos outros. No seu passado, no seu presente, começa a lançar. Sabia que é errado isso? Sabia que é errado isso?
O povo de Israel estava lá no cativeiro. Lá, céus, ao dor, nós estamos no cativeiro. Nossos pais aí, eles falavam assim, nossos pais comeram uvas verdes e a nossa boca, os nossos dentes que embotaram. Aí Deus falou assim, Ezequielzinho, vem aqui. Vai lá para aquele povo, lá, fala o seguinte, esse povo aí que está em Babilônia. Eu não quero ouvir mais esse provérbio entre vocês, que os pais comeram uvas verdes e os nossos dentes que se embotaram. Vocês estão aqui por causa dos seus pecados e não dos pecados dos pais. Eu não quero ouvir esse provérbio aqui. Manda esse povo parar de falar esse provérbio. Essa foi a mensagem de Ezequiel que Deus mandou falar. Como é que você trata as pessoas por causa dos seus traumas, do seu passado? Você não teve um pai que te deu atenção. Aí você cai, às vezes acontece, aí você casa com um homem que não te dá atenção. Como você acha que deveria ser. Aí você despeja já sua raiva, sua mágoa do seu pai, e você joga no seu marido ou na sua esposa. O seu marido, sua esposa, não tem nada a ver com seus traumas, com suas mágoas, com seus ressentimentos. Vocês sabiam disso? Maior engano, tem moça aqui que ainda vai casar e quem está casado. Não pense que você vai casar e o teu marido vai satisfazer você em tudo. Oh, minha filha, cai na real, não satisfaz não. Só tem um que satisfaz, Cristo. Cristo Jesus que satisfaz, o Espírito Santo. Porque ele também vem com os problemas dele, ela também vem com os problemas dela. E a gente casa nessa doce ilusão, não é? Aí o marido acha que a mulher vai satisfazer em tudo, né? Que doce ilusão. Seria bom, né? Mas não acontece isso. Então, em primeiro lugar, é Jesus me satisfazendo e eu cuidando de mim, que é um outro assunto. Um dia eu quero falar uma palestra aí para as mulheres, como se amar, e aos homens como a se amar. Mulher resolvida que se ama e que ama Jesus, ela mesmo que o marido não dê tudo para ela, mas ela ainda é uma mulher que está satisfeita. Porque o marido não vai dar tudo, gente, porque ele é humano, ele falha. A esposa também. E nós caímos nessa esparrela, né? E ficamos assim, ó céus, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é? Meu marido não me acha bonita. Mas eu vou no espelho e eu falo, você é linda. Você chegou aos 65 anos inteiraça. Oh, eu fiz 65 anos, dia 6 agora. E estou melhor quando estava com 20 anos. O vinho fica melhor com os anos, né? Eu sou vinho, minha filha. Sou água estagnada, não. Agora, se meu marido não fala que meu cabelo está bonito, porque o homem nem olha isso, né? O homem só tem uma tomada, liga e desliga. A mulher é um avião cheio de botão na calça. E os homens para entender isso, meu pai do céu, e eles são devagar para entender esse negócio. Entendeu? Então as mulheres querem que os homens sejam pilotos, assim, que entendem aqueles aviões de caça. Não entende não, minha filha. Não entende não. Entende não. Dê uma lambuja para eles, viu? Eles não entendem não. Seja você que construa a sua vida. Outro. Esse aqui é triste. Como você reage diante de uma pessoa que lhe lembra outra? Você já chegou numa igreja, não sei, eu estou falando você, mas não sei se é você. Aí você chega na igreja assim, olha para uma mulher e fala, não fui com a cara dela. Isso acontece mais com a mulherada. Entende isso? Não fui com a cara dela. Ou não fui com a cara dele. Nunca conversou, nunca bateu um papo. Nunca falou nada, nem oi, mas não foi com a cara. Olha, na maioria das vezes, quase 100%, aquela pessoa lembrou alguma coisa. Lembrou uma pessoa pelo gesto, pelo jeito, o cabelo, sei lá, alguma coisa de uma pessoa que você ainda tem mágoa. E você reage negativamente àquela pessoa. Uma pessoa livre de mágoas, ou que sabe administrar as mágoas, ela é uma pessoa aberta. No bom sentido, viu? É uma pessoa que ela aceita as pessoas com facilidade. Se ela tem mágoas, ela olha já, não gostei. Não gostei. Cuidado. São testes, né? Vamos rapidamente aqui
É muito, eu vou diminuir o tamanho aqui, porque isso aqui eu dou em 2 horas, mas eu vou só pincelar. O que é perdão? O que é o perdão? Alguns mitos sobre o perdão. Então, vamos desmistificar alguns mitos sobre o perdão. Perdoar é esquecer? Vocês acham que perdoar é esquecer? Não, ninguém esquece não, meu filho. Não tem delete na nossa mente? Só se tiver amnésia. Tudo bem. Aí você não lembra de nada, nem quem é você. Ou se você está com Alzheimer ou demência. Aí tudo bem, você não lembra de nada. E se você tem um Alzheimer bem avançado, um dia você até esquece de respirar e morre. Então, não existe delete. O que você faz? Você vai aprender a administrar o que ocorreu na sua vida. Uma mágoa, alguém te machucou. E os machucados são reais. As mágoas são verdadeiras, elas são reais. Mas elas não precisam ser fantasmas em nossa vida, conviver conosco. Nós podemos aprender a administrar. Sabe, é importante aprender a administrar. Nós vamos passar mais rápido esse assunto, porque muitos mitos precisamos aprender. O perdão é limitado e pessoas que insistem no erro não merecem perdão. Lembra que Pedro perguntou, Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes, porque no Talmud, nos escritos rabínicos, diziam que tinha que perdoar até 7 vezes, até 3 vezes. E Pedro, achando que estava muito generoso, Pedro, generoso, até 7, Senhor? Ele falou, ao dedinho, ó, 70 vezes 7. Veja que é 7, 70 vezes 7. Na Bíblia, 7 significa o quê? Plenitude. Total, completo, amplo, ilimitado. É isso. Todos nós somos pecadores e ofendemos e somos ofendidos. Isso faz parte da vida de pecado. Não precisa ser uma constante na nossa vida. E nós devemos perdoar. E muitos acham que as pessoas que insistem no erro não merecem perdão. E nós vamos ver ali na frente algumas vertentes sobre essa questão. Mas até quando uma pessoa que todo dia eu apanho, eu vou ficar perdoando? Não. Perdão tem um limite que nós vamos ver, né? Um dia eu estava vendo um rádio, eu gostava de, quando era jovem, assistir esses programas de igrejas, né, sobre milagres, né? Aí o homem falou, minha irmã, conta milagre. Depois eu converti a Jesus, meu marido batia 7 vezes, agora bate só 3. Aleluia. Ela estava feliz, porque agora ela apanhava só 3 vezes, depois que aceitou Jesus, né? Então, alguns acham, né? Não, vamos lá, vamos adiante. Vamos adiante. Perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu? A Bíblia fala, há vários tipos de amor na Bíblia. O grego tem, para português você fala amor. As Bíblias mais antigas, ali no verso 13, né, e no Novo Testamento, onde tem a palavra agapau, vinha caridade, que era a tradução mais antiga, que ele falava do amor incondicional, o amor agapau, que é o amor divino. É o amor incondicional. Então, no Novo Testamento, nós encontramos agapau, que é o amor incondicional. Mas tem o eros, que é o amor sexual. Existe o filial. Existem 5 tipos de amor. O amor filial, que pode ser de amigos, entre irmãos. Esse é o amor. Agora, aqui fala do amor agapau, ágape. É o amor incondicional. É esse que nós devemos amar. Mas há pessoas mais chegadas que irmão, não diz isso a Bíblia? Tem pessoas amigas, que você tem um relacionamento mais estreito, por identidade, por ter muitas coisas em comum, não é?
A gente não tem amizade assim íntima. Na vida a gente tem, na vida toda. Desde que a gente nasce, tudo é uns 3, 4 amigos íntimos. Isso quer dizer amigos do mesmo sexo, porque amizade com sexo oposto, ou é o marido, é filho, não tem amizade íntima com sexo oposto, é perigoso, tá? Então, veja, você é ofendido, mas super ofendido mesmo. E a amizade rompe, quebra, você perdoa e deve perdoar. Mas às vezes o relacionamento não volta a ser como antes. Mas você continua agapando aquela pessoa, amando-a de maneira incondicional. Às vezes o filial vai ficar restrito, porque é difícil confiar depois. Tem que dar muitas provas de confiança. Tá certo? Vamos adiante. O perdão deve ser dado se o ofensor pedir perdão, sim ou não? Nós temos que perdoar sempre. Senão, meu filho, os casamentos, quer dizer, já não estão durando muito, né? Você imagina? Se você não perdoasse seu marido todo dia, sua esposa todo dia? E às vezes não é nem coisa muito grave. Não é? O perdão é toda hora. Porque às vezes a gente está falhando ou equivocando. Se a gente não peca, a gente erra. Se não erra, a gente equivoca. Então, veja, tem que ir perdoando sempre. Então, a maior nobreza de um caráter cristão é perdoar sem a pessoa pedir perdão. Isso não quer dizer que nós vamos ver na frente que tem consequências. Calma lá. Nós estamos num crescente aqui dos mitos. Então, o perdão, quando você perdoa a pessoa, mesmo que ela não te pede, não é para ela que você está dando perdão. Você está dando perdão para você, porque você está se libertando. Perdão é liberdade. Você imagina carregando aquela pessoa nas costas, pensando no peregrino, né? Do livro O Peregrino, carregando aquela mochila, né? Na caminhada rumo ao céu, né? Né? Tem pessoas que carregam um fardo. Ai, mas por que ele fez isso comigo? Ai, por que eu vou me vingar dele? Gente, isso faz mal, isso traz gastrite, isso traz depressão, isso traz um monte de coisa guardando aquela mágoa. Tenha dó dessa pessoa. Não o dó de você, não, ele é ruimzinho, então me bate mais. Não é isso, não. Você tem que ter dó, misericórdia, como Deus tem de nós. Perdoar. Ai, por que algumas pessoas não perdoam? Porque acham que é sinal de fraqueza. Se o perdoar, o ofensor vai ofender ainda mais. Isso contribui para a injustiça. Esse mito aqui é mais característica do sexo masculino, os homens. Cada cultura, a maneira que foram criados. Então, o homem tem aquele negócio de ser machão, né, de não errar. Se errar, parece que ele está perdendo domínio. Quer dizer, não tem domínio nenhum, né? O domínio é quem domina a gente é Cristo. E quem domina nem homem nem mulher. Né? No lar, os dois têm o mesmo pé de igualdade. O homem, sim, tem uma proeminência, tem. O sacerdote, aquele que abençoa a família, aquele que guia a família. Por isso que a mulher está submissa, sob a missão incrível do homem, que é a missão de Deus. Aí isso é submissa. Se o marido não é como Jesus, ó o dedinho, ó. Lá em casa assim, se não parece com Jesus, meu filho, ó, tchau, não te obedeço, não. Tem que ser Jesus. Não está lá em Provérbios? Provérbios diz, como ao Senhor. E como que é o marido? Ama a igreja. Cristo é o marido, ele sustenta, ele ama, ele dá vida. Você acha que eu não vou ser submissa a um homem que dá vida para mim? Mas é claro que eu vou ser. Ele não vai me criticar, ele não vai me ser injusto comigo, não vai me massacrar, não vai me oprimir, porque Jesus não faz isso. Então, por isso que fala submissa como ao Senhor. Então, esse é outro assunto. É outro assunto. Eu tenho uma palestra sobre isso aí, sobre submissão.
da mulher ao homem. O que quer dizer isso na Bíblia, não é? Então, muitos não querem. Eu não vou perdoar, não. Vai achar que eu sou fraca, sou fraco. E se eu perdoo, ele vai fazer a mesma coisa. Não, isso é um mito. Vamos adiante. Bem, quais são as características do perdão? As características do perdão. Em primeiro lugar, perdoar é um mandamento, é uma ordem. Que se você deixar que o seu coração pecaminoso, cheio de mágoa, de ressentimento, ditar isso, você não vai perdoar ninguém. Mas não vai mesmo. Vontade de se agarrar no pescoço da pessoa. E falar, mas ele fez, vou fazer, né? Isso a gente vê muito por aí. Tem filmes que retratam esse negócio, vingança. Eu vingo, não é? Então, veja, o perdão é um mandamento. Se você depender da sua vontade, você muitas vezes não quer perdoar. Então, é um mandamento. Como amar também é um mandamento. Amar é um mandamento. Não depende que hoje, né, o dia que a mulher está com TPM, né, tendência para matar, o dia que está com a tendência para matar, né, que é TPM, então ela tem vontade de pegar o pescoço do marido, não é? Quem tem esse negócio aí, né, TPM. Então, você fala assim, não ama, mas ela está ali, eu vou depender dos meus hormônios, tem dia que eu estou com vontade de pular no pescoço mesmo. Então, é um mandamento, eu vou amar essa mulher apesar da TPM dela. Eu vou amar esse homem mesmo que está meio rabugento hoje. Não é? Então, é um mandamento. Segunda característica, o perdão é libertador. Ai, gente, como é triste você andar vergada ou vergado com peso de mágoas, lá do passado, da mãe, do pai, do tio, da professora, do cachorro, do periquito, de tudo, carregando aquilo ali, né? Aquelas mágoas, vai levando a vida. E olhando o seu passado, quantas pessoas estão no passado? Por que aconteceu isso? Por que eu fiz isso? Por que eu nasci assim? Por que não sei o quê? Gente, Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e vida em quê? Abundância. Ele falou isso, é uma promessa. É uma promessa. Se ele falou, tem como acontecer isso em nossa vida. Sabe? Tantas pessoas cheias de raiva, de vingança. Sabe? Quando você liberta disso, é maravilhoso. Você respirar. Está livre de mágoas. O perdão é libertador. Quando você perdoa, sabe o que acontece? Você eleva a sua autoimagem e aumenta a sua autoestima. Vou falar uma coisa aqui, mulheres. Principalmente mulheres, homem não tem tanto problema com isso. Não põe sua autoestima em marido, em filho, em patrão, em raio que for. Não põe. A sua autoestima é construída com Cristo. Ele deu valor para você, ele morreu no seu lugar. Ele pagou a cédula, ele pagou o preço, a sua morte, a sua ressurreição e a intercessão que ele faz. Então, toda mulher tem o seu valor, independente de marido, seja de quem que for. Você tem que construir a sua autoimagem. Então, perdoa a si mesma e os outros. Para você ter uma autoimagem elevada, a autoestima. O que é autoestima? É amar a si mesma, a si mesmo. O perdão é um processo mental e espiritual. Tem pessoas que têm tantos problemas de feridas emocionais que às vezes precisam de uma ajuda profissional. Precisa fazer terapia. E é bom. Terapia com um terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra cristão, tá? Que tenha os seus processos terapêuticos baseados na Bíblia. Você pegar um ateu aí,
um zei freudiano, sei mais o quê, aí é outra coisa. Então, às vezes precisa de uma pessoa para te ajudar. E eu faço um convite, terça-feira, né? Nessa terça, de novo, que era na terça seguinte, mas tem a programação, nós temos um encontro aqui de aconselhamento, aqui às 19h30, aqui na sala do Novo Tempo. Foi muito bom terça-feira passada. Foi muito bom, muito libertador. Eu acredito que foi muito bom. Eu, pelo menos, gostei demais. Então, é um processo mental. Você tem que aprender, pôr a sua mente para funcionar. Você está com a raiva, está com ressentimento. Por que eu estou com raiva? Põe a sua razão para funcionar. Por que você tem esse sentimento? Meu pai já morreu e eu estou aqui carregando meu pai ainda. Que meu pai fez isso, era bruto, era isso. Minha mãe não sei o quê. Minha colega lá me chamou de magrela, lá no 9º ano, no 6º ano, sei lá. Por que eu estou carregando? Essas pessoas, essas coisas que nós carregamos são verdadeiras carniças, desculpa o termo forte, que vai exalando um fedor em nossa vida e vai ainda pegando as outras pessoas. Irmãs e irmãos, nós temos que mentalizar, pôr a razão para funcionar. E espiritual, por que espiritual? É clamar o Espírito Santo para mudar a nossa vida, os nossos sentimentos. O perdão impulsiona para o futuro e nos capacita a viver o presente. O passado foi feito como? De vivendo cada dia, não é isso? Cada dia que eu vi. Ontem eu vivi, era o presente. Hoje eu estou aqui, aquilo já virou o passado. E se eu não vivo bem hoje, o meu passado não vai ser legal. Então vivo hoje. Cada dia, basta cada dia o seu próprio mal. Então se eu perdoo, o meu futuro vai ser impulsionado. Vai ter o quê? Eu vou ver um futuro melhor. E vou me capacitar para viver o presente. É importante isso. Perdoar é um ato de justiça. É claro que perdoar não é fingir que os outros erraram. Não é isso não. Que não aconteceu nada. Mas quando você perdoa, você faz justiça a si mesmo. E sim, você pode perdoar uma pessoa e ser justa com ela. Veja só, o seu amigo, que você ama demais, te pede um dinheiro emprestado e você dá. Aí ele começa a demorar a pagar, você vai falar assim, querida, ou querido, né? Você lembra, eu preciso daquele dinheiro. Aí seu amigo fala e briga com você, xinga. Aí você perdoa, ele vem e te pede perdão, olha, me perdoa. Você fala, está perdoado, mas, minha filha, para trazer o dinheiro, viu? O perdão é dado, mas a justiça existe, você deve. Então, perdoar também é um ato de justiça. Perdoar é brindar-se contra futuras ofensas. Quando você aprende a perdoar, você vai se tornando mais forte. Alguns acham que não, vai se tornando fraco. Não, ao contrário. Aí quando eu falo perdoar, não é você conviver com abusos. Aí você tem que tomar outras atitudes. Eu tenho um sermão, uma palestra sobre como lidar com as agressões e como trabalhar com isso. Até muitas vezes tem que chegar até uma separação, porque você apanha todos os dias, aí não dá, não é? E a pessoa não quer mudar, aí tem que tomar atitudes. Mas perdoar, é claro que a gente perdoa, às vezes a pessoa erra de novo, somente no convívio do dia a dia, nas coisinhas corriqueiras da vida, há muitas coisas. E a gente tem que aprender a perdoar e brindar-se contra as futuras ofensas. O perdão não faz cobrança. Tem gente que perdoa, mas depois ele trata o outro na unha, assim, ó. Eu te perdoei, agora você vai ver, viu?
Não. O perdão, ele simplesmente zera. Não esquece, mas zera o perdão de verdade. Imagine se Cristo nos tratasse assim, hein, irmãos? Nós estávamos perdidos. Você acha que eu não pequei hoje? Pequei. Pensamento, alguma coisa, a gente peca. Errei. Todos nós. O negócio não é errar, é continuar no erro, não é? Então, se você perdoa, não vai fazer cobranças. Perdoar é o mais alto grau de altruísmo. O altruísmo faz parte do amor divino. Deus é o altruísmo personificado. Jesus é altruísta. Aqui diz Filipenses, e ele veio, tornou-se carne, como que é lá? Tornou-se homem e depois? Tornou-se servo e depois? Só foi baixando. Tornou-se e morte de cruz. Qual era de Satanás? Vou elevar acima das alturas. Vou pôr meu trono nas alturas, não é isso? Essa é a atitude de Satanás, lá em cima. E de Deus? A cascata do amor que está lá em Filipenses. A cascata do amor desceu para nos ajudar a ter uma vida aqui. Como que nós queremos o céu se a gente não está fazendo estágio aqui? Nós temos que fazer estágio aqui. Temos que já acostumar com as características celestiais. O altruísmo é a característica que mais nos faz parecidos com Deus. É o altruísmo. Aí até fala, seja uma mulher altruísta, porque eu falo, está mais para a mulher aqui, mas é para os homens também. E terminando, existe uma coisa muito séria, é o auto-perdão. Eu dei umas pinceladas, agora eu vou só falar um pouquinho mais. Perdoar o outro é nobre, é salutar, é libertador, mas perdoar a si mesmo é ainda muito maior. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele torna, né, o nosso coração mais alvo que a neve. E ele faz tudo. Eu decorei o Salmo 51, que para mim ele é libertador, não é? Eu falo ele, todo domingo eu falo o Salmo 51. Cada dia eu tenho uma oração. Assim, já... E no domingo é o Salmo 51. Porque ele fala, né? Cria em Deus um coração puro, renova dentro de mim espírito inabalável, um espírito reto, né? E ele tinha pecado. Olha, eu acho que ninguém ainda fez o que Davi fez aqui. E Deus o perdoou. Mas ele teve que perdoar a si mesmo e reconhecer que pecou. Quando o profeta falou, este é você, esse homem contou a historinha lá da cabritinha, e ele podia ter brigado, falar, quem é você para falar que sou rei? Ele falou, não, então tá. E ele aceitou o castigo, a punição, entre aspas, de Deus, ao seu filho morrer. Primeiro filho, né, com Betseba. E ele levantou e alegrou e adorou o Senhor. E foi consolar sua esposa. Sabe, gente, se nós não nos perdoarmos, que adianta Deus lançar os nossos pecados nas profundezas? Deus lança lá nas profundezas do mar e você vai lá, né, que nem um Aquaman, uma mulher, e vai lá embaixo na Atlântida, né? É o único herói que eu assisti, o filme foi esse. Eu não gosto de heróis, sou contra. O Aquaman assisti com a minha filha até que eu gostei. Então, eu quis outro Homem-Aranha, que o povo não gosta desse povo, não. Superman, esses negócios aí, não tem nada com nada. E vai lá embaixo e traz de volta o pecado. E Deus fala, traz aqui, eu quero jogar no fim do mar. Você fala, não, mas eu quero ficar com isso. Irmãs e irmãos, larga o seu passado. Joga, fala, Senhor, joga esse negócio no fundo do mar. Se perdoa. Perder uma batalha, tem muitas, sabe, na vida nós temos, a vida é uma guerra. Mas uma guerra tem várias batalhas. Perder uma batalha não quer dizer perder uma guerra. Então, veja, as batalhas, os equívocos, os pecados, eles
fazem parte da nossa vida, mas não precisam ser constantes na nossa vida. O pecado jaz em nós, mas como diz o Leandro Carlos, não precisamos ser pecadeiros. Não é? Mais uns minutinhos. Passos para auto-perdão, só vou listar. Pedir perdão a Deus que é rico em perdoar. Deus perdoa o seu passado. Deus perdoa a sua vida. O que você fez, deixou de fazer, Deus perdoa. Se tem uma coisa que Deus não se importa é com o seu passado. Se você pedir perdão a Ele, e perdão envolve arrependimento e mudança de vida. Perdão significa isso. Então, Deus é rico em perdoar. Não se desespere. Tem gente que fala assim, não, só eu errei. Nossa, eu sou mais infeliz das mulheres, mais infeliz dos homens. Não, gente. Nós estamos no mesmo barco aqui. Nessa igreja aqui é um hospital. Tem uns aqui que estão no UTI, que está saindo. Outros já estão melhorzinhos, outros estão de muleta. Outros já estão andando, uns estão correndo. Outros... Aqui é assim. Todo mundo tem uma doençazinha. Se todos erram, nós também erramos. Então, não se desespere pelos seus erros. Há solução para eles. Arrependa-se de verdade de seus pecados e erros. Seja sincera com Deus na sua oração. Fala assim, hoje eu falei isso, não devia ter falado. Eu disse isso, eu xinguei, eu não sei o quê. Converse com Deus, fale a verdade com Ele. Deus é grandioso, Ele quer que a gente ore e fale realmente como que é o negócio. Senhor, hoje eu falei daquele jeito, me ajude. Me ajude lá a pedir perdão, me ajude a melhorar, sabe? Vai trabalhando e Deus vai te dando força para você vencer. Pare de relembrar seus erros e pecados do passado. Tem gente que fica no passado. Quando ficamos no passado, vem a depressão. E a ansiedade é relação ao futuro. Claro que a ansiedade e depressão tem muitas causas, mas muitas depressões vêm que nós estamos agarrados ao passado, tudo aquilo que diz respeito ao nosso passado. Pare de relembrar o seu passado, esqueça dele. Pede a Deus para você aprender a administrar, reeditar o seu passado. O que é reeditar? Não é? Eu tenho um canal, mas ele está parado, porque eu fiquei doente, né? Então, a sermão de hoje, eu vou pedir meu genro para pôr. Aí ele corta, ele tira aqui tudo que aconteceu e só põe, né? Ele faz, né? E quando ele gravava, ele às vezes reeditava, porque que eu não gosto, eu gosto de... Então, reeditar, vamos cortar aqui, vamos cortar aqui. Deus não apaga, mas você pode reeditar a sua vida. Isso aqui, ó. Pare de reclamar e murmurar sobre o seu passado de erros e fracassos. Esquece da sua família que fez isso, deixou de fazer. Seja diferente com a sua família. Faz uma nova história. Não repita os erros do seu pai. Outro dia eu estava falando assim, ixi, essa característica aqui da minha mãe, na velhice assim, eu não quero, já vou começar a fazer terapia. Gente, não que minha mãe é rabugenta, não é não. Meu pai é um pouco. Aí eu falei assim, meu pai, eu já vou fazer terapia. Nunca fiz, mas vou fazer. Porque eu quero estar com 90 anos sem ser rabugenta, chata. Entendeu? E é possível, viu? Eu também tenho uma palestra sobre como envelhecer sem ficar velho. A gente envelhece, não precisa ficar velho. Tem gente que está com 30 e está velho. Tá? Depois a gente fala sobre esse assunto. Então, pare de murmurar. Quais foram os 2 grandes pecados que fizeram o povo ficar vagueando 40 anos no deserto? Incredulidade e murmuração. Chegaram lá para entrar na terra, mandaram os 12 espias lá, voltaram com caixão de uva e romãs e mais o quê? 12. Aí ele falou, olha aqui o caixão de uva e tal. Aí uns 10, mas... tem os enaquins gigantes. Nós éramos como gafanhotos diante deles. E Josué e Caleb, não, Deus está conosco, abriu o mar vermelho, pôs água da rocha, maná, não sei mais o quê. A gente vai conseguindo, subamos e tomamos a terra. Não. Gente,
Na igreja sempre tem uns 10, viu, pessimistas. Não sejam os 10 pessimistas, não, viu? E aqueles 10 pessimistas e os outros ficaram no deserto. Só 2 entraram, né? Acima de 20 anos que saíram lá do Egito. Perdoa-se e resolva viver com mais cuidado. Perdoa-se e tome cuidado para você não errar, você também ser uma pessoa agradável. É? Meu marido está aqui de testemunha. Nunca reclamei de igreja nenhuma. Nem quando era jovem, não, porque é o seguinte, quem faz a igreja sou eu. Eu já chego conversando com todo mundo, papapi, quem não quer, que faz cara feia aqui também, aí que eu abraço mesmo e tudo, então eu faço amizade e pronto, acabou. Tem gente que chega assim, ninguém me cumprimentou. Aquela igreja é assim. Não, tudo bem, tem que ter recepção, tudo certinho. Seja você a protagonista da sua história, do seu filme. Você quer ser coadjuvante? Ser só figurante? Não, se esforce. Nós somos seres humanos, a gente aprende. Os meus gatinhos amanhecem todo dia gato, gente. Até hoje não mudaram. Todos dois, o casalzinho é gatinho lá. Não vem ninguém virando girafa lá. Agora eu posso ser diferente, porque eu sou racional. Eles têm um chipzinho que não muda, o meu posso mudar. Então pare com esse negócio aí. Vive com mais cuidado. Queridos, eu vou passar e terminar, porque tem muita coisa para discutir. Esse assunto é incrível. A gente fala depois o restante em uma outra oportunidade. Voltando à parábola do credor incompassivo, como essa parábola, ela é trágica. Ela é trágica. Trágica para esse credor incompassível, que não quis perdoar o seu colega, que devia uma mísera quantia de R$100. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos tratar as pessoas na unha porque nós nos tratamos assim. Você que me ouve nessa noite, qual foi o maior exemplo de perdão? Quem foi o maior exemplo de perdão? Jesus. Ele não tinha tudo para... E eles não falaram para ele? Ah, se você fosse o Cristo mesmo, você desceria da cruz. Ellen White comenta que ele poderia mandar uma legião. Não, um anjo só. Um anjinho só. Liquidar, todo mundo estava ali, zombando dele ali, né? Junto à cruz. Com uma piscadinha ali. Mas quais foram as palavras de Jesus para aquela turba que estava ali, e alguns que não estavam zombando de Jesus, Joãozinho, os outros discípulos tentaram tudo no pé, o Joãozinho mais novinho, por isso que Deus ama os jovens, né? Joãozinho, 19 anos, estava lá, viu? Os jovens são fortes, né? Porque venceste o maligno, dizia esse Paulo. Joãozinho estava lá, junto com a mãe de Jesus, as mulheres, ó, com a mulherada forte, os outros, ó. E o que ele fez? Ele olhou para aquela turba e que ele falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Cristo é o maior exemplo de perdão. Ele perdoou seus algozes. Ele perdoou aqueles que estavam ali ao seu redor. E você? Você quer ser mais semelhante a Jesus? Comece a perdoar. Primeiro você. Auto-perdão. E depois, perdoar as pessoas. Existe essa poesia que eu gosto muito. Cultivo uma rosa branca. Cultivo uma rosa branca em julho como em janeiro. Para um amigo sincero que me estende sua mão franca. E para o cruel que me arranca o coração com que vivo. Não planto cardos ou espinhos. Cultivo
uma rosa branca. Não quer você cultivar uma rosa branca? Não é fácil. Cultivar exige trabalho, cuidado, colocar água, cuidar, tirar os espinhos. Mas vale a pena, depois que a rosa está linda ali, desabrochando aquele perfume. Somente uma rosa branca, né? Todo mundo gosta de rosa vermelha, não é? Mas a branca é linda também. Que tal você cultivar uma rosa branca? Para você perfumar as pessoas que estão ao seu redor. O quarteto vai cantar. Enquanto eles cantam, para pensar. Saia de hoje com uma tarefa para casa. Chega na sua casa. Se tem alguém que você ainda guarda mágoas. Se hoje não der para você conversar com essa pessoa, mesmo que ela que tenha pedido perdão, mas você fala assim, eu te perdoo. Você vai sentir bem melhor. Faça isso. Cristo quer que a gente viva aqui uma vida abundante. Se nós estamos, Ellen White disse, estamos a caminho do céu. Como é que nós vamos como um bando de murmuradores? Não, irmãos. Por isso que o Evangelho existe, para nos libertar. Que Jesus esteja com você e que o Espírito Santo impressione a sua mente agora, o seu coração, para você se perdoar e perdoar os outros também. Amém.